Olá pessoal, vamos lá? Vamos seguindo aqui com a disciplina de literatura nessa aula aí que vai falar ainda sobre essa questão do modernismo no Brasil, né? Onde a gente está na segunda geração, que envolve aí a nossa prosa regionalista. Eu gostei muito desta imagem porque é bom que fixa para que vocês não esqueçam, né? Dessa questão da ambientação que o modernismo deste momento fez, né? Trabalhou. Então, linguagem regional, seca, fome, esses aspectos sociais. Todo esse encantamento, por que não? Porque o sertão esconde muita coisa também, né? E aí, quem lê as obras, claro, viaja sempre, fica inteirado, né? Se envolve sim com esses personagens encantadores e com essas figuras que até então não tinham sido tão mostradas, né? No nosso ramo literário, ok? Então a gente fala agora sobre essa produção literária deste momento dos anos 30 até 45, falando sobre a prosa, né? Que eu não falei no outro vídeo, mas aqui eu já estou lembrando, sobre essa questão do nome ser geração D, né, 30, ou o romance de 30, né? Segunda geração modernista, prosa regionalista e o neorrealismo, né? Ou prosa neorrealista. Então, são vários nomes aí para a mesma coisa, ok? Então, a gente vai ver essa questão. Bom, gente, começando aqui, né? Eu tentei focar pela sequência do livro de vocês, mas só coloquei aqui os nomes realmente importantes, né? Para que vocês entendam essa essência da produção literária que foi feita neste momento. Então, a gente tem aí a obra O 15, da famosa Raquel de Queiroz, que é a única figura feminina que é citada nos livros deste momento, né? Então a gente tem aí essa questão também dela ter vivido aí, vai falar sobre o Ceará, certo? Então a gente tem o 15, pelo título do livro 1915, que foi o ano da Grande Seca, né? E ela vai contar, vejam que tem aí a foto de uma família, ela vai contar também essa questão. Ela aborda o tema básico aí, será o tema da seca, e de uma família que vai estar em busca de uma vida melhor, né? Então é uma obra, ao mesmo tempo que ela é, né, triste, ela é, né, bonita, porque é um encantamento em quem lê, porque, gente, não tem como você não se envolver. Claro que a gente vai ficar com dó, né? Vai, tipo, lutar para que a família realmente saia dessa, enfim. Então tem todo esse aspecto social, né? Tem o aspecto de análise ambiental, então ela faz também um pouco dessa análise da fauna e da flora e dos comportamentos do homem, né? Quando eu falo assim, de modo geral. Então a gente tem essa obra que é importantíssima sobre este momento que está dentro da segunda geração, certo? Então o 15 aí de Raquel de Queiroz já virou HQ, certo? Reportagens, tem audiobook, enfim, né? Muita coisa interessante. Não sei se vocês já tinham ouvido falar, mas temos a obra aí, um convite à leitura, né? Para viajar um pouco aí sobre esse cenário do 15, certo? Bom, agora fica também, vejam, Jandão, Virgem é bem parecido, porque Vidas Secas tem esse diálogo com o 15, porque também a gente tem aqui uma família. A diferença também, né, e eu acho essa obra que ela dá mais ênfase à cachorra que está aqui em uma das capas, ó, a cachorra baleia, gente, é uma ironia, porque você pensa, quando fala baleia, você imagina um animal gigantesco, né? E aqui, tadinha, a cachorra, ela sofre junto com a família e ela é sim uma das importantes personagens dessa história fantástica que é muito conhecida, é muito famosa, do autor Graciliano Ramos, que ele vai falar aí sobre Alagoas, né? Então vejam, eu achei muito massa essas fotos, né? E fica também um convite à leitura, porque são obras importantíssimas. Olha, o 15, Vida Seca, gente, nossa, incrível. Então tem essa questão da análise, como eu disse para vocês. Aqui fica mais forte esse lado, né, psicológico, essas atitudes do homem e da mulher, né, do casal. Tem as crianças também, tem a cachorra aqui, tem momentos assim, nossa, incríveis, né? Então, e outra coisa que ele faz aqui muito bem é essa inversão de, né, papéis, como se a cachorra ela fosse um ser humano e o homem fosse um animal. Então tem essa animalização.
esses desvios, né? Então tem esse jogo, esses jogos, né? Tem isso tudo aí. E, como sempre, essa questão da família buscar, né, uma vida melhor, de fugir da seca, como se eles fossem predestinados, nasceram para isso, mas não vou contar o que é que acontece, mas Vidas Secas é importantíssimo. Tem filme, certo? O 15 eu nunca vi não, filme, mas Vidas, não, nem sei se tem, acho que não. Vidas Secas tem, certo? Tem também documentário sobre o Ramos, enfim. E essa obra dele é uma obra muito famosa. Claro que ele tem outras de ênfase, mas essa, quando fala desse período da prosa regionalista, né, a gente tem o exemplo aí de Vidas Secas. Vejam que uma das capas, que a editora aqui que fez essa capa, nem certo colocou a família, colocou já direto a cachorra. Para vocês verem como ela é importantíssima, é assim uma coisa incrível, certo? Então, leiam também, quem certo puder, procurem saber mais, né, sobre Vidas Secas, é fantástico, certo, pessoal? Bom, aí agora a gente sai um pouco dessa questão de seca. Como eu disse, a prosa regionalista ela tem outros aspectos, né, outras temáticas. Então, José Lins do Rego ele vem com Fogo Morto, é uma das obras também famosas, mas tem várias outras. Vejam que na foto aqui do lado esquerdo eu coloquei, né, é já um ponto-chave da obra. Vejam, essa obra ela vai falar sobre a Paraíba, né, esse mundo dos engenhos, né, pessoal? Então tem aí a cana-de-açúcar. E ela, veja, fogo morto, eu já vou dizer, né? É uma metáfora que eles fazem sobre essa questão da chegada das usinas, das fábricas. E aí os engenhos morrem, por isso o título também. Então tem toda a obra tem várias partes, são várias não, três partes. E aí tem em cada parte situações, né? Análise do todo, análise social, né? Análise, gente, psicológica, né? E principalmente esse aspecto do certo progresso, né? Do avanço tecnológico, vamos assim dizer. Então ela vai abordar exatamente isso. E o autor ele foi criado nos engenhos, né? E ele vai ter obras que ele vai falar muito do avô dele, né? E que a cana gerou muito dinheiro, né? Gente, na época, vocês sabem disso, né? A gente fala de café, fala de leite, fala de açúcar e a obra ela tem isso, né? Tem esse reflexo aí do que houve com essa chegada, com essa mudança radical, né? Da substituição dos engenhos pelas usinas. E tem uma obra dele chamada Usina e que vai focar ainda mais nisso aí, certo? Então, o José Lins do Rego ele não vai dar tanta ênfase à questão da seca, né? A questão de seca, mas aqui fica para Raquel de Queiroz e Graciliano Ramos. O José Lins ele aborda esse tema importantíssimo também, né? Tá dentro do mundo do Nordeste, mas ele vai ter este foco. O foco dele será aí a questão dos engenhos, certo? Bom, e agora eu acho que é o nome assim mais conhecido porque a mídia e principalmente a Rede Globo ela divulgou muito esse autor que é conhecida, ele é conhecido no mundo todo, Jorge Amado. Eu coloquei aí só essas mais famosas porque viraram novelas, minisséries e filmes, né? Então eu tô aqui, a Dona Flor e seus dois maridos, no meio Tieta do Agreste e no canto Gabriela Cravo e Canela, que eu acho que essa é mais do mundo de vocês, né? Mas enfim, Jorge Amado, gente, ele vai falar da Bahia, né? Ele não tem também esse foco tão enfatizado da seca, né? Mas ele aborda tudo, esse dia a dia da Bahia, né? Fala sobre Salvador, pronto, religiosidade, esse lado místico, culinária, linguagem, figurino, ambientações, esses espaços urbanos, né? Meninos de rua, certo? Prostituta, a sensualidade, né? A vida noturna, o ambiente dos bares, mercearias, a vida simples, enfim. É amplo, ele é múltiplo, Jorge Amado, certo? Muito bacana, muito 10. Jorge Amado é tudo. Então, através dos livros, como sempre, todo livro, se a gente já viaja em Jorge Amado, então a Rede Globo fez muita coisa sobre, então isso, os livros, né, eles foram passados para o audiovisual e é muito bacana, certo? Então veja que eu já vinha falando, Raquel de Queiroz, o Ceará, Graciliano,
Alagoas, José Lins, a Paraíba, Jorge Amado aí com a Bahia, né? E vejam, né? Cada pedaço aí do Nordeste, né? E Jorge Amado sem palavras, mundialmente conhecido, suas obras aí passadas para várias línguas, ok? E fica também o convite à leitura. Eu acho que dessas obras que tem aqui, a Gabriela, ela é realmente uma figura, é a figura mais famosa. Vejam que capa, gente, eu achei essa capa muito linda, né? Muito linda mesmo. Mesmo ela sem face, mas muito bacana, certo? E outra coisa também, porque tem gente que não gosta muito de Jorge Amado, mas ele tem esse lado místico, né? Que a gente tem que ter, gente, respeito por outras linhagens de religiosidade e fé. E ele coloca muito o aspecto da sensualidade, né? Realmente não é uma coisa pornográfica, não é pornô, né? Não é explícito, não é grotesco e vulgar. É uma coisa sensual, mas tem essa lascividade aí que ele coloca em praticamente todas as suas obras, né? Ele fala muito sobre, na época, né, o cacau, sobre essas fazendas, coronéis, enfim, certo? Mas tem um lado muito sensual, né, é muito forte e muito místico aí que ele coloca nas suas histórias. Beleza? Muito bem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.